Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas que você está vendo esse vídeo, mas hoje eu quero falar com você um pouquinho ainda sobre fração e aí eu quero trazer um pouco sobre exercício que nós tratamos de aulas anteriores sobre fração decimal. Lembra lá? Fração decimal cujo denominador é um tipo de fração especial cujo denominador tem 10, potências de 10, 10, 100, 1000, 10.000, certo? Então lembre-se lá. Eu trouxe naquele momento lá como eu transformava uma fração decimal em número decimal e como é que eu transformo esse número decimal em fração decimal. Isso é de grande importância, você saber lidar com esses dois tipos de números, tá bom? Então eu trouxe aqui para a gente dar uma treinada, ok? Então assim, ó, ele está pedindo aqui para você transformar as seguintes frações decimais em números decimais. Então todas elas aqui, você tem que verificar se realmente elas são frações decimais. Porque se não for fração decimal, você vai ter que transformar. Professor, mas então vai ter situações que eu vou ter que transformar essa fração, uma fração qualquer, em fração decimal? São todas essas frações que vão me passar, vão me dar. Eu tenho condição de transformar essas frações, todas elas, em frações decimais? Não. Algumas você não consegue. Outras você consegue. A gente vai ver daqui a pouco que tem algumas frações que a gente consegue transformar ela com uma fração normal em uma fração decimal. Mas não é o nosso caso aqui. Eu só estou falando para vocês que vocês têm que ter atenção se essa fração que foi dada para você, você tem condição de transformar numa fração decimal. Então, esse número decimal, ele só é transformado simplesmente por ser origem, origina esse número decimal através dessa fração decimal. Então eu consigo transformar essas quatro frações em um número decimal, que é o nosso objetivo aqui desse número 1. Então, como eu tenho aqui 3 décimos, então eu tenho condição, por ser uma base 10 aqui, base 100, base 100 e base 1000, base 10, perdão, e tem número 10, 100 ou 1000, então eu vou colocar 0, e aí esse 3 aqui, como é 3 décimos, então vai ficar 0,3. Muito simples, né? Lembre-se lá, unidade e o décimo. Tá certo? Então, 3 décimos está representado numa fração decimal e agora está representado num número decimal. Foi isso que ele pediu para nós transformarmos, tá? 657 centésimo. 657 centésimo. Então, a vírgula sempre vai estar aqui após a unidade. Esse número é um número inteiro. Então, eu tenho milésimo, eu tenho centésimo e eu tenho décimo. Exemplo, Tá? Então, como ele quer centésimo, ou seja, eu tenho que ter duas casas depois da vírgula, então a vírgula vai ficar aqui? Não, vai ficar aqui. Isso, duas casas depois da vírgula. Então, 657 centésimo. Bem, professor, então você errou ali. Errei, tá? Então você apaga aqui. Então, como são duas casas depois da vírgula, porque eu tenho um numeral 100, então eu vou passar a vírgula aqui, então eu tenho uma unidade, eu tenho um décimo e eu tenho um centésimo, tá? Então, a última ordem aqui foi centésimo, porque nós estamos tratando de uma fração decimal cujo denominador é 100. Então, eu tenho que sempre representar ali por duas casas após a vírgula, tá bom? 284 centésimo, mesma coisa. Então, vai ficar 2 inteiros e 89, então duas casas depois da vírgula, centésimo, décimo e unidade. Tá bom? Tá certo? Tudo tranquilo? Belezinha? Sossegado? E aí, a última, eu tenho uma fração decimal, e aí vai ficar o quê? 23, como é 1000, eu tenho que ter 3 casas depois da vírgula, quando eu não tenho casa eu ponho 0, e aí eu tenho acréscimo então de uma casa decimal. Não tem o décimo aqui, porque aqui só tem duas casas depois da vírgula. A gente está tratando então de 3 casas após a vírgula. Então aqui eu tenho o décimo, aqui eu tenho o centésimo e aqui eu tenho o milésimo. Tá certo? Então aqui eu tenho 23 milésimos. Então o 3 aqui acabou no M, aqui acabou no centésimo, aqui no décimo e aqui a unidade. Tá bom? Então é bom sempre você pensar que quando eu tenho condição de transformar essa fração decimal em um número decimal, então eu tenho que usar, por exemplo, ao seu favor, as casas referentes aos números decimais que fica logo após a vírgula. Tá bom? Tranquilo? Alguma dúvida? Então tá bom. Qualquer coisa aí você pergunta para o teu professor. Transforme as frações em frações decimais. Aí que eu falei para você. Então, aqui não é a fração decimal, não é e não é. Então, eu tenho condição de transformar. Bem,
Como nós vimos na definição que fração decimal é um denominador cuja base é 10, de potência 10, então ali eu vou produzir 10, eu vou produzir 100, eu vou produzir 1000, isso vai depender de você, mas obrigatoriamente tem que aparecer no denominador potências de base 10. Então eu vou transformar aqui, por exemplo, em 10. Eu posso? Eu posso. Qual o número que multiplicado com 5 vai dar 10? É o 2. Se eu usei 5 vezes 2 para produzir um denominador 10, então aqui eu também vou produzir um denominador, um numerador cuja a multiplicação, assim como eu coloquei 2 multiplicando com 5 para gerar essa fração decimal, ou esse denominador 10, aqui eu também vou multiplicar por 2. Então 2 vezes 4, 8. Então 8 décimo corresponde a 4 quintos, que são frações equivalentes. Vamos conferir? 4 vezes 10 dá 40 e 8 vezes 5 dá 40. Então são frações equivalentes e aí eu gerei a partir de 4 quintos uma fração decimal, tá bom? Assim a mesma coisa aqui, já eu pegando o exemplo ali, eu chego aqui, eu multiplico por 2, que eu vou colocar 10, então eu multiplico por 2 e eu vou gerar 4. Então 4 décimo corresponde também a 2 quintos. Professor, mas e se eu quisesse, por exemplo, transformar ele em 100? Então aqui você vai multiplicar por 100. Então eu coloco aqui, ó, 5 vezes 20 vai dar 100. Então aqui eu também multiplico por 20, 2 vezes 20 dá 40. Então 40 centésimos também corresponde a 2 quintos, que são frações equivalentes. Ah, duvido, professor. 2 vezes 100, 200. 5 vezes 40, 200. Então como tem o mesmo valor, multiplicando sempre em x, então eu tenho frações equivalentes, portanto, essa fração 2 quintos eu posso gerar então uma fração decimal cuja ela é 40 centésimos. Muito bem, aqui 4. Bem, eu tenho que achar um número que aqui eu vou poder colocar, por exemplo, eu posso colocar 10, mas eu vou ter que ter um número, porque não existe um número natural multiplicado com 4 que vai dar 10. Vai ser um número com vírgula, mas eu não quero tratar nisso aqui. Então eu vou deixar aqui um denominador 100. Poxa, denominador 100 eu posso multiplicar isso por 25. Porque 4 vezes 25 dá 100, não é? Então eu vou multiplicar aqui também por 25. Então 25 vezes 1, 25. Então 25 centésimos corresponde então a uma fração de 1/4, também são frações equivalentes. Se eu multiplicar aqui cruzado, ó, 100 vezes 1 dá 100 e 4 vezes 25 vai dar 100. Tá certo? Tranquilo? Fácil, né? Então eu posso pegar uma fração qualquer e transformá-la também numa fração decimal. E aí eu tenho aqui agora, transforme os seguintes números decimais em uma fração decimal. Então agora foi dado ao contrário dessa. Assim como eu dei a fração para transformar um número decimal, agora ele está dando um número decimal e vou transformar essa numa fração decimal. Então eu vou colocar aqui todos eles aqui, vou colocar um traço, porque eu vou transformar ela em fração decimal, beleza? Então aqui, ó, muito bem. Lembre-se que eu falei numa aula anterior, coloca o dedo na vírgula, você está enxergando 4, então eu ponho 4 aqui, e aí como eu tenho uma casinha só, uma casa só, depois da vírgula, então eu vou representar por 10, tá? Então 4 décimos está representado então por 0,4. Fácil, né? Esse assunto aqui é muito fácil. Muito bem, aqui mesma coisa, eu coloco o dedo na vírgula, então eu vou enxergar o 79, e aí como eu tenho duas casinhas aqui, ó, duas casinhas depois da vírgula, então eu vou colocar 2 zeros aqui no denominador, então eu tenho 79 centésimos. É essa a leitura que eu faço desse número decimal. E aí, por fim, eu coloco o dedo na vírgula, então eu estou enxergando o 9, então eu vou colocar o 9 lá. Como eu tenho duas casas depois da vírgula também, assim como esse, então eu vou lá e coloco o 100. Professor, e se nós tivéssemos 3 casas depois da vírgula? Aí você colocaria 1000. Se eu tenho 4, 10 mil. Se eu tenho 5, 100 mil. Se eu tenho 6, é 1 milhão. Tá bom? Então, assim, fácil, a explicação foi dada. Agora eu estou aqui exemplificando para você. Fica fácil, então, de transformar uma fração qualquer em um número decimal. Lembrando que agora eu não vou pensar em número com vírgula em cima, no denominador. Sempre com número natural, tá? Sexto ano, a gente parte do princípio que todos os números deverão estar nos números naturais, não nos números racionais, que você vai ver isso no sétimo ano, tá bom? Um grande abraço para você, espero ter te ajudado a entender um pouco mais. Eu vejo você na próxima aula, tá bom? Um beijo, Deus abençoe, até mais, tchau, tchau.